Maravilhoso. Gente, olha só, 8h34 da manhã, agora mesmo a gente arregaça as mangas e começa o programa depois dessa nossa troca, mas não deixem de continuar contando de onde vocês são e com tudo que a gente já pediu. Quem está de aniversário no próximo domingo é um quadro histórico do PT, é o Zé Dirceu. E o Dirceu vai fazer, já fez ontem um evento em Brasília, reuniu grandes nomes da política, né? E no sábado tem uma outra festa do Dirceu, o DCM inclusive estará lá, cobrindo e pegando aí a fala de alguns dos protagonistas históricos do PT, mas eu quero trazer um pouco deste aniversariante de semana aqui com a gente, porque o Zé Dirceu, nessa entrevista aqui de 2 minutinhos e meio, ele traz toda a lucidez e a capacidade analítica que é típica do Dirceu e que cada vez mais rara, não consegue perceber o todo da dinâmica da administração pública, e por isso o Dirceu é tão necessário que esteja no protagonismo de volta, né? Ele está voltando para a política e vamos ouvir esse trechinho do Dirceu aqui, porque é muito, muito bem elaborado. São 2 minutos e meio de um curso de pós-graduação política. Confere aí. Nesse momento, o PT e os partidos políticos brasileiros, eles enfrentam essa questão de qual é o projeto político. O PT sempre teve um projeto político, essa foi a força dele, que era governar o Brasil. Parece reformista, mas é revolucionário para o Brasil. Nós estamos vendo agora como é revolucionário. Naquele momento, em 89, o PT aspirar a governar o Brasil, né? E por fim governou a partir de 2002. Hoje, infelizmente, a situação é muito pior, não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra-revolucionária no mundo, e aqui na América Latina inclusive, mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento. Governávamos com a sociedade desmobilizada, com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Não concluiu o que começou, que é fazer uma reforma do imposto de renda, de lucros e dividendos, porque o grande problema do Brasil, que é a pedra de toque, é o rentismo e a concentração de renda, porque é isso que impede o Brasil de crescer, como país capitalista, estou dizendo. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior, como está agora. Porque não vai ser majoritário por causa da estrutura política eleitoral brasileira. Não é fácil o desafio que o Lula tem. E o pós-Lula eu não quero nem pensar. Pós-Lula e toda uma geração que eu faço parte, que eu estou com 78 anos, né? O Lula faz agora em outubro, 79, eu faço em março. E alguns de nós já, Olívio Dutra, Rui Falcão, já passaram dos 80. Então tem um problema grave no PT também de relevo, como diz os cubanos, né? De renovação, novas gerações, entendeu? Toda a institucionalidade brasileira está feita para cooptação, está feita para eternizar os mandatos parlamentares. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós temos que, eu sempre falo, temos que ajudar o presidente Lula a governar o Brasil, porque a correlação de força está muito desfavorável. Eu já falei, às vezes eu falo, não devo falar, é quase impossível pensar que nós estamos governando o Brasil nesse momento. Dado a força da extrema-direita no mundo e no Brasil, dada a força do bolsonarismo. Tudo o que aconteceu, e nós conhecemos as instituições brasileiras, basta olhar a evolução da mídia, como é que está indo nas últimas semanas. Espero que o Lula tenha consciência disso, né? Ele é o primeiro que tem que ter consciência. Aulas, né, gente? José Dirceu, olha, é uma maestria no entendimento da correlação de forças. O Gabriel Silveira aí lembra que ele citou o Olívio Dutra, citou o Rui Falcão também, né? Fala da questão geracional, dos fundadores do PT e de toda essa turma que até hoje foi conduzindo o partido, mas que vai chegando no ato final, vai fazer 79 anos agora no próximo domingo, o Zé Dirceu, né? E ele faz essa análise com muita lucidez, com muita propriedade do que está rolando hoje nessa condição de governança, né, que é o grande desafio do nosso tempo, né? A lógica do presidencialismo, ela não depende só do caráter eleitoral,
A gente fala tanto de eleição, nós estamos em 2025, falando do final do ano de 2026, jogando os players da presidência da República, falando quem vai estar e quem não vai estar, se o Lula vai enfrentar Bolsonaro, o herdeiro do Bolsonaro não, esse aí já foi, né? Mas o herdeiro do Bolsonaro, que é o Eduardo, se vai ser a Michele, se o Marçal vai estar, se vai estar elegível ou não, por enquanto não, se o Caiado vem, o Tarcísio e tal, né? Mas, vamos combinar uma coisa, não adianta estar eleito nessas condições que diz o Dirceu, onde parece que a gente não governa, né? Um Congresso sequestrado, né? Uma dinâmica de política virulenta que acaba cooptando os principais avanços parlamentares e de administração pública e por aí afora, né? Então, tem tudo isso aí para a gente debater até chegar ao processo eleitoral, né? Não é só construir a candidatura e a eleição, né? Esse lugar de cidadania da política também precisa que a gente tenha a consciência e uma forja coletiva da conscientização a respeito dessa dinâmica de administração. Então, vale muito que a gente ouça o Zé Dirceu, que a gente receba Zé Dirceu, né? De volta para conseguir conduzir a percepção política. Muito importante que ele esteja por aí, muito importante que seja uma voz, né, em que pese dentro dos rachas do PT, se diz muito que tem uma vertente que não quer o Zé Dirceu por perto, que tem um lugar mais passadista, né? Só que eu lembro o Jaime Caetano Brau, que é lá da terra do Olívio Dutra, viu? Um dos maiores poetas aqui do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, lá da Bossoroca, do interior de São Luís Gonzaga, né, nas missões do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, que eu não posso matar os meus avós para ficar de bem com os meus netos. Eu não posso tentar fazer uma renovação que não tenha a transição do patrimônio, que não tenha como herança, como legado, o patrimônio da ideologia, da essência vital, este elan que faz o PT ser o PT, dos valores, da consciência de um intelectual político dessa natureza que a gente acabou de ver. A renovação é fundamental. O próprio Zé fala isso aí nesse seu texto de 2 minutos e meio. Mas ela não pode se dar de uma maneira puramente geracional, né? Com o caráter cronológico sendo uma renovação de idade, uma renovação de percepção só puramente técnica, tecnológica, tecnicista, de um mundo onde parece que estes são os analógicos. Não, ela tem que ser a herança de um manto daqueles que fizeram o PT ser o maior partido deste país há quase 50 anos. E ele tem que se manter pelos próximos 50, para depois vir uma nova geração e manter para os próximos 50, porque ele representa, não é um partido, não é uma turma, é uma visão de mundo, é uma cosmovisão de mundo. E aí, como é que a gente opera isso? Zé Dirceu está certíssimo.